Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na Rede Sul de Televisão. Este é um programa produzido e apresentado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindifisco RS. Aqui, semanalmente, nós discutimos os problemas do país, do Estado, a política e a economia. E trazemos sempre uma autoridade, um especialista, alguém que possa nos trazer uma visão do que acontece no Brasil e no mundo também. Hoje, para nossa alegria, nós temos aqui conosco o vice-presidente do Sindifisco RS, diretor administrativo e financeiro da FENAFISCO e segundo vice-presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT, Celso Magliani, que representa no FONACAT, nessa entidade, a FENAFISCO. Como vai, Celso? Tudo bem? Laques, saudações. É uma satisfação estar aqui contigo, procurando trocar informações. Tudo bem, na medida do possível, no Brasil, essa nave que balança tanto, até aqui tudo bem. Que bom. Celso, tu que é um atento observador da movimentação política e até mesmo econômica em Brasília, poderia nos trazer um relato do que tu tem visto por lá, o que tu tem vivido? Faltam poucos meses para a eleição e hoje a Câmara, nesta segunda-feira desta semana que termina agora, Semana Santa, fez um esforço concentrado, na terça-feira também, mas o tempo vai se escoando para as votações e apreciação de matérias em Brasília, porque tudo é eleição agora. O que tu observas lá por Brasília, Celso? Olha, veja bem, existe uma conformação de candidatos focados na eleição. Para a presidência da República e, obviamente, para todos os demais cargos. Mas nós temos que ter claro que foi desenvolvido durante muito tempo a ideia da terceira via. A terceira via, aquele caminho do oportunismo que ia acabar pegando os votos de quem não concorda com a extrema-direita e de quem não concorda com a esquerda ou quase extrema-esquerda. Então, foram se recrutando candidatos a essa terceira via ao longo do tempo, né, do mandato, para que pudessem, então, amealhar aqueles votos que esses candidatos que estariam a tensionar a direita e a esquerda acabariam perdendo. Pois é, o que percebi nesse momento recente, o que se percebe no contexto em Brasília, e esse contexto tem uma influência direta no Congresso Nacional, porque o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, era uma dessas terceira via, que se aproximou, então, do PSD, se filiou, estive pessoalmente na filiação do presidente Pacheco ao PSD, na busca de ocupar esse espaço da terceira via, né? Quando, então, ele percebe que há uma disputa bastante grande nesse espaço e que, na condição de presidente do Congresso Nacional, ele deveria se manter sem disputar um espaço que é muito disputado, que parece não estar tão tonificado assim, devido à performance dos candidatos de extrema-direita e extrema-esquerda. Ora, o presidente Rodrigo Pacheco encaminhou a questão do esforço concentrado basicamente em cima do Senado, em cima da CCJ, né, que votou na semana, que tentou votar na semana passada a PEC 110, o PL 2327. Estou mencionando esses dois para exemplificar, porque são matérias que trazem grande tensão na Casa do Senado. Então, o que posso te dizer é que as terceiras vias, o senador Rodrigo Pacheco, jovem político, balizado, né? Mais tranquilo nos seus pronunciamentos, parece, então, declarou que recuou e manteve a presidência do Congresso Nacional e a presidência do Senado, evidente. O ex-juiz Sérgio Moro, né, que durante o período da judicatura e que contava, enfim, com o poder do judiciário, parece que ele teve
uma maior evolução, um maior crescimento, teve uma visibilidade. Eu não estou criticando, tá? Eu estou colocando, são constatações, uma visibilidade de justiceiro, porque ele fez um trabalho para uma fração da sociedade onde ele assumiu esse papel e cresceu muito com esse papel. Após, ele teve uma trajetória política aderindo ao governo do vencedor, né? E não deu muito certo, porque talvez, além do vencedor ter a sua forma de governo não exatamente compatível com a expectativa do juiz Sérgio Moro, ele também precisava preparar essa terceira via, porque não me parece que fosse uma pretensão nova dele. E ele preparou esse espaço na terceira via e se mobilizou, e agora o resultado é esse que nós estamos vendo aí, né? O juiz saiu do governo, trocou de partido, fez todo um movimento. No partido que ele ingressa, ele entra primeiro abrindo mão da candidatura, na sequência se dizendo pré-candidato, sem que a cúpula do partido tenha declarado que ele é pré-candidato. Então, nos parece que a terceira via, até o presente momento, não está se corporificando. O que se vê crescer é a polarização. A polarização através do posicionamento da extrema-direita, através do posicionamento da esquerda, em lideranças de pesquisas eleitorais, os dois extremos, né? Então, o que posso te dizer é que esse esforço concentrado no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, teve como objetivo demonstrar o esforço do presidente da Casa, mas, infelizmente, esse esforço referia-se à votação na CCJ até de duas matérias polêmicas. A primeira delas, a PEC 110/19, que é a reforma tributária, cujo relator é o senador Roberto Rocha, né, assessorado pelo nosso ex-deputado tributarista, né, Raul, né? Então, o Raul é um dos mentores, junto com o Roberto Rocha, e agora, enfim, com outros acompanhamentos, me parece que o acompanhamento do CECIF e outros apoios, né? Só que alguns senadores, entretanto, não se sentiram satisfeitos com o que foi reservado para a Zona Franca de Manaus, com o que foi reservado para cooperativas. E aí as insatisfações começaram a surgir lá na primeira tentativa de votação na CCJ, né? Eu não vou entrar no mérito, o senador Oriovisto Guimarães tinha uma posição bem contrária, o senador Lazier Martins também não se sentia atendido, a senadora Simone Tebet também não. E aí o presidente da CCJ, que é o senador Alcolumbre, ex-presidente do Senado, na reunião de 3 semanas atrás da CCJ, depois de um debate, digamos assim, resumidíssimo, tá? Resolveu encerrar o debate em torno da PEC 110 e deixar fechado para, na próxima sessão, abrir a votação, tá? O que aconteceu no fim da sessão? Se manifestaram as senadoras Simone Tebet, o senador Oriovisto, o senador Lazier durante a sessão, né? Então, havia uma discordância, não estava redondo, na minha avaliação, pelo que eu via daqueles parlamentares, não estava redondo. E aí chegou nessa última reunião, parece que tinha em torno de 27 senadores na CCJ, assinaram a presença 6. Pode ser que eu esteja um pouco enganado, o número seja aproximado de 27, tá? Mas assinaram a presença 6 e o senador Alcolumbre abriu a sessão e solenemente cancelou por falta de quórum, tá? Com uma rapidez interessante que Celso, demonstrava que não era surpresa o assunto. Sim. Celso, nesse cenário aí que tu está mostrando para nós, aí, muito interessante, são coisas que não se lê na grande mídia, né? Mesmo nas televisões que mantêm equipes concentradas lá no Congresso Nacional. Nesse cenário de dúvidas e muita gente não satisfeita, muitos senadores não gostando, porque a minha área não foi atendida, a minha reivindicação, ou os meus empresários, né, a área que eu lido não foi atendida, tu ainda achas que vale a pena lutar, que o povo brasileiro lute por uma reforma tributária esse ano? A FENAFISCO, do qual tu és vice-presidente, fez um esforço enorme
e lançou um grande projeto de reforma tributária solidária. Ele está contido nessa reforma tributária? Ainda vale a pena lutar neste ano eleitoral por essa reforma? Deixa eu te dizer uma coisa, lá que nós somos parceiros do senador Roberto Rocha, do Raul. Os cenários não estão contidos na reforma como esperávamos, minimamente, né? E a reforma contempla minimamente algumas das expectativas da sociedade. Mas ela precisa melhorar muito na sequência para se adequar. Agora, como é que ela melhora? Ela melhora indo para o debate, indo para o plenário, indo para a Câmara. É aí que ela vai ser espancada e vai sendo adequada de acordo com as forças que estiverem em torno dessa reforma, principalmente se o ministro Guedes quiser a reforma. Quando o ministro Guedes quer, sai. Tá? Então, o que eu vou te dizer? Vale a pena, sim, lutar por uma reforma tributária para que ela, no seu trâmite na Casa Legislativa, fique justa e solidária e que faça, em boa parte, as mudanças necessárias. Todas, nem pensar. Perto de todas, nem pensar, não vai acontecer, porque é um jogo de interesses que está envolvido na casa. Agora, sempre vale a pena lutar por uma reforma tributária que promova realmente a justiça tributária no Brasil, que não permita que os trabalhadores operários, que os consumidores, que todo mundo paga igual, financiem 50% da carga tributária do Brasil, um país de bilionários que produziu muito mais bilionários durante a pandemia, mas produziu também 80 milhões de pessoas quase que abaixo da linha da miséria. Então, sempre vale a pena lutar por essa reforma e, quando ela estiver tramitando nas casas legislativas, buscar, sim, bater de porta em porta, de grupo em grupo, para tentar aprimorar tanto quanto possível, seguindo a linha da progressividade tributária. Quem tem mais, paga mais. E eu repito aquele jargão sobre reforma tributária. Atualmente, nós estamos dando contêineres carregados para as formiguinhas levarem. E estamos entregando pétalas de rosas para elefantes carregarem. Isso é preciso mudar. Isso é preciso mudar. Então, sempre vale a pena lutar por uma reforma que vá nessa direção. Sim, muito interessante essa imagem que tu nos traz, e eu até queria que tu aprofundasse um pouquinho. Pelo que tu estás dizendo, nós temos uma injustiça tributária total no Brasil. Essa questão do consumo, de tributar o consumo e não tributar a renda, é esse o problema? É esse o problema, não tributar a renda, não tributar as grandes fortunas e financiar a carga tributária do país, 50% dela, em torno de 50%, com o dinheiro dos operários, que vão comprar pão na padaria, que vão comprar arroz, né? Que vão comprar os seus bens de consumo. Então, nós financiamos a máquina do Brasil, o orçamento, digamos assim, o orçamento que está por cima da mesa e o orçamento que está por baixo da mesa também, nós financiamos com impostos de consumo. A receita tributária é 50% financiada com isso. Então, o que nós achamos? É preciso mudar, e todo mundo acha isso, né? Todo mundo acha isso. Quem compra arroz, quem compra feijão, quem compra pão, quem compra combustível para trabalhar, quem compra veículo para trabalhar, quem constrói a sua casa para morar, não pode pagar e financiar 50% dessa carga tributária. Nos Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, em tese, seguiria essa linha, porque é a linha do capitalismo, né? Não, nos Estados Unidos essa carga tributária é 17%, 19%. Ou seja, a carga tributária é financiada com impostos de consumo na base de quase um terço da nossa. Tu entende? Ligeiramente mais do que um terço do que nós usamos de imposto de consumo para financiar a carga. Os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um país altamente capitalista. É sim. Você sabe quanto é que é o imposto sobre herança no Brasil? Gira lá de 4% a 8%, né? O imposto. Nos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, um americano pode chegar a 45%
dependendo da composição das propriedades do quadro de herdeiros. E se não for americano e tiver o patrimônio lá, pode passar de 50. Em outros estados americanos é isso. Então, isto é meritocracia. Isso é meritocracia. Herdeiro não é empresário. O herdeiro tem que começar com o mérito dele, o que sobrou de patrimônio para ele, depois do Estado arrecadar o necessário para promover o bem-estar social, o herdeiro vai seguir em frente. Sim, tu tens a esperança que essa discussão sobre distribuição de renda, ela tome corpo, ela impulsione a campanha eleitoral, porque nós temos visto as últimas campanhas eleitorais, o pessoal discutindo o aborto, discutindo se Jesus, se isso e aquilo, e esses temas abarcando a sociedade como um todo. Terminada a eleição, veio o peso da economia sobre a sociedade e nada disso foi discutido. Tu acreditas que nesta eleição nós podemos ver essa discussão prosperar? Como é bom discutir o sexo dos anjos e não discutir quem põe a comida na mesa e como põe, quem põe o teto para abrigar do frio e da chuva e como põe esse teto. Então, o que vou te dizer é que é interessante discutir uma pauta de costumes que desperta paixões, uma pauta de costume que promoveu guerras e que está envolvida em guerras. Né? Como é interessante discutir isso. Como é interessante trazer o fanatismo das pessoas para cima, polarizar o debate, porque as pessoas esquecem que vai ter que ter arroz e feijão na mesa amanhã, né? Que as crianças vão ter que ir para a escola e vão ter que entender a diferença entre trabalhar e tirar o dinheiro do bolso direto para pagar um imposto, entre pegar um produto na prateleira e pagar o imposto sem saber quanto está pagando e sequer que está pagando. Então, um eleitor mal informado é uma beleza. Né? O eleitor mal informado distribui o voto dele segundo fatores aleatórios e segundo factoides midiáticos criados de última hora ao sabor de quem tem o poder de criá-los e de quem precisa desse resultado na urna. O que eu vou te dizer é que talvez o que o Brasil primeiro precise é educação, informação, do mais humilde dos brasileiros até o mais qualificado, cada um na sua área, talvez o mais humilde, conhecendo os seus direitos colocados na Constituição, a importância do seu espaço dentro dessa sociedade e o quanto esses direitos são vilipendiados e quanto o seu patrimônio é expropriado por um sistema tributário absolutamente injusto e expropriatório dos mais pobres. De outro lado, às vezes, aqueles que têm muito mais poder econômico, ouvi um pouco o debate econômico sério de quanto seria importante essa massa populacional ter poder de consumo. Porque se essa massa tivesse poder de consumo, estaria feliz, satisfeita e enriquecendo muito mais aqueles que são os agentes da economia, os que produzem serviço, manufaturados, etc., e vendem para quem tem dinheiro para comprar. Então, a economia se movimenta, a economia fica saudável, o país fica saudável, o ambiente político fica bom, há espaço para todas as correntes partidárias, direita, esquerda, centro, corrente focada em religião, enfim, tem espaço para todo mundo, desde que haja condições econômicas de fazer a economia saudável. Exatamente. Nós estamos aqui conversando com o Celso Magliani, vice-presidente do Sindifisco, também diretor vice-presidente do Fonacat, representante também junto às entidades servidores ao Congresso Nacional. E nós vamos a um pequeno intervalo agora, ouvindo as notícias de destaque com a jornalista Fabiane Flores, e já voltamos para conversar um outro tema muito relevante com o Celso Magliani, que é o serviço público brasileiro e as pautas que interessam aos trabalhadores que prestam serviço para a nação brasileira no Congresso Nacional. Será que elas estão andando ou é aquela reforma administrativa que ia penalizar a todos, que pode ainda andar e prejudicar o país inteiro?
Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos conversando com o Celso Malhani. Aguarde aí, já voltamos. Oi, LAC! Olá, pessoal que nos acompanha em mais um Sindicato em Ação. Vamos agora às notícias da semana. União Gaúcha entrega reivindicações sobre IP-Saúde à Assembleia. Em reunião realizada nesta semana, integrantes da União Gaúcha em Defesa da Previdência entregaram ao presidente do Parlamento Estadual, o deputado Valdeci Oliveira, do PT, documento com subsídios sobre a situação financeira e da gestão administrativa do Instituto. O IP-Saúde passa por uma severa crise, que inclui a possibilidade de rescisão contratual por parte dos hospitais gaúchos credenciados. Marlúcia Paixão assume presidência da FENAFISCO. A fazendária e vice-presidente da FENAFISCO, Marlúcia Paixão, assumiu no dia 1º de abril a presidência da entidade, em virtude do licenciamento de Charles Alcântara, que se afastou das atividades sindicais para possibilitar sua participação no processo eleitoral de 2022. Charles Alcântara é pré-candidato a deputado estadual pelo estado do Pará. Reforma tributária patina no Senado. Sem acordo, os senadores adiaram votação da reforma tributária na Casa Legislativa. Há divergência sobre pontos do texto, o que vem provocando adiamentos. FENAFISCO e entidades parceiras elaboram um projeto tributário para apresentar aos presidenciáveis. Documento visa reunir propostas e sugestão de leis para modificar o sistema tributário nacional. A ideia é focar na progressividade, paga mais quem ganha mais, e na justiça fiscal. A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção dos presidenciáveis para a enorme concentração de renda nas mãos dos mais ricos. Mais informações sobre estas e outras notícias você confere no site do Sindifisco RS. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação aqui na Rede Sul de Televisão. Estamos conversando hoje com o Celso Malhani, vice-presidente do Sindifisco RS, vice-presidente nacional também da FENAFISCO e representante da FENAFISCO junto ao FONACAT, que é o Fórum das Carreiras de Nível Superior do Brasil. Celso, que pautas nós temos hoje em discussão no Congresso que interessam aos servidores públicos? As pessoas, às vezes, não se dão conta, Celso, é muito importante a gente falar sobre isso, que é o servidor público federal, estadual, municipal, que atende a população durante o ano inteiro. É o policial militar, é a professora na escola, a diretora da escola, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem nos hospitais federais, nos hospitais municipais e principalmente durante a pandemia. Essas pessoas que nos atendem, que representam os servidores públicos, precisam ganhar bem, precisam estar preparadas, seguras e ganhando bem. Como é que está o servidor público hoje, Celso? Olha, Lac, eu acho que, recuperando o que tu falou, esses 2 anos de pandemia nos ensinaram algumas coisas, né?
nos ensinaram que sem servidor público não há serviço público, sem serviço público não há vida, não há condições do Estado reagir e atender os cidadãos, e nós vamos começar pelos servidores da saúde, que, infelizmente, morreram entregando o seu serviço para a sociedade, buscando salvar vidas e cumprir a sua missão. Servidores públicos que buscaram, em parte, então, as categorias para suas famílias, uma condição especial de indenização pela morte, de pensionamento pela morte, alguns servidores novos que, nas atuais regras previdenciárias, deixaram quase nada de pensão para suas famílias. Não tiveram sucesso. O governo não tinha dinheiro, né? E não aprovou a condição desse tratamento especial aos servidores públicos da saúde que vieram a ter grandes sequelas de saúde ou a falecer na entrega desse serviço para a sociedade. Bom, nós temos que pensar o que seria do nosso povo sem essa gente que entrega a sua vida para a sociedade. Acho que o governo tem que ter ouvidos, né? Tem que ter ouvidos para avaliar como esse serviço realmente foi entregue à sociedade. Eu te digo, lá, desprendidamente, nenhum servidor público ou um grupo de servidores tentaram ficar bilionários como os donos de plano de saúde passaram para a lista dos bilionários durante a pandemia. Entretanto, para os servidores, para assistir na morte à família daqueles que morreram de uma forma mais qualificada, não havia dinheiro. Nesse período, temos aí, retomando as atividades, tu sabe muito bem, acompanha aqui no Rio Grande do Sul, os professores, precisando retomar as atividades devido à desorientação das crianças em casa todo esse período. O ensino, a educação, e eu coloquei a educação em segundo lugar e, em primeiro lugar, a vida, porque durante a pandemia foi assim, né? Mas a educação é fundamental. A retomada, a saúde mental dessas crianças, ao retomar a vida normal, é fundamental. E o que ganharam os professores de prêmio por isso? A gente tem que colocar essas questões. Pessoas, servidores da segurança pública, que tiveram todo esse tempo se expondo, mas a segurança pública tinha que estar na rua. Servidores de outras áreas que trabalharam para manter essa máquina toda funcionando. Cada vez mais fica claro, é preciso esclarecer à sociedade que o Estado ele é o provedor de serviços para a sociedade através dos servidores. Não existe serviço sem servidor. E o que nós observamos nesse período é a consolidação de um processo de desmonte do serviço público, né? E, se não desmonte integral, pelo menos de desqualificação da remuneração do servidor público, desqualificação da condição de preparo e da estrutura de prestação do serviço público. Tudo me parece com uma intenção muito clara de mostrar que o serviço público é despreparado, é sem condições de atender a sociedade e que só o prestador de serviço privado teria essa condição. Prestador de serviço privado que trabalha por lucro. Então, tenha muito claro, a iniciativa privada trabalha por lucro e isso não é nenhum crime, pessoal. A iniciativa privada tem que trabalhar por lucro. Só que essa busca desse lucro é incompatível com a prestação de determinadas atividades essenciais à sobrevivência da população, especialmente no caso dos mais carentes. Então, sem me estender, nós assistimos nesse período, na minha avaliação, um show de horrores com relação a reformas como a da Previdência. A proposta da reforma administrativa do serviço público é algo que dispensa comentários. Ela não é ruim, ela é péssima e, pela qualidade do seu texto, ela demonstra ser mal intencionada. A intenção não é reformar nada, a intenção é fragilizar totalmente o serviço, provocar uma crise para vir oferecer a solução com amigos da iniciativa privada. Então, eu acho que isso tudo é preciso mudar. Os governos são compostos por equipes, então não é o sujeito tal ou o sujeito tal que está criando isso, né? Isso está acontecendo
em função de um contexto que vem avançando já de há muito, de reformas que tendem ao desmonte do Estado. Essas reformas tendem ao desmonte do Estado. Não existe outra forma de se fazer isso, né? Então, nós precisamos enfrentar isso, precisamos levar informação para a população que esse Estado desmontado não vai ter saúde para entregar, não vai salvar vidas. E a necessidade de conversar com a população e mostrar para ela que o Estado mínimo é aquele Estado que deixa desassistida a população. As pessoas vão ao hospital, tem filas enormes, porque não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem recursos para atender, chama a polícia e a brigada para alguma situação, não tem veículo. Esse é o Estado mínimo, é assim mesmo, Celso? Eu te diria que o Estado mínimo ele é um pouco pior do que isso, tá? Porque isso já está acontecendo hoje em muitas áreas. Não ter condições de atender com a segurança, não ter professor na escola e não ter médico, não ter enfermeiro nos hospitais. Isso já está acontecendo. Isso é um Estado debilitado. Debilitado, que é o nosso Estado atual. O Estado mínimo é aquele que cobra pelo serviço público e presta para aqueles que podem pagar. Esse é o Estado mínimo. Nós conhecemos alguns estados de primeiro mundo, né? Temos exemplos dos Estados Unidos, em alguns estados, o serviço público é cobrado. Quem não pode pagar não dispõe de determinado serviço. Esse é o Estado mínimo. É o Estado que funciona para dar lucro, né? Então, nós precisamos ter essa clareza, levar essa informação para a sociedade. O servidor público precisa ter uma recompensa minimamente qualificada para que ele possa prestar o serviço dele com condições de prestar e com dedicação para a sua missão, para o seu propósito de atender a sociedade. As reformas que estão acontecendo aí estão anulando a condição de aposentadoria, então a condição de sobrevivência na velhice, que é a fase mais delicada do servidor, estão eliminando as condições de trabalho, equipamento, local, treinamento, né? E estão efetivamente reduzindo as remunerações lá, que tu tem diversas formas de reduzir. Se ficar 10 anos sem dar reajuste, que é o caso de boa parte dos servidores federais, tu reduziu a remuneração em 30% a 40%. Sim. Né? E o servidor vai perdendo as condições. Todos nós temos que ter um nível de informação suficiente para não ser contaminados pela aquela ação repetitiva da mídia, que diz, olha lá, ó, o que o ministro disse durante a pandemia, para mim foi um crime. Olha lá, o servidor público não pode ficar sentado em casa com a geladeira cheia, olhando a crise passar na televisão. Essa é a imagem que quem quer destruir o serviço público, sim, e transformá-lo numa operação lucrativa, esta é a imagem que ele tenta transmitir para o cidadão. Sim, a FENAFISCO e de resto, o Sindifisco aqui no Rio Grande do Sul, Sindifisco RS, tem agido diretamente junto à sociedade para mostrar essas realidades e tentar esclarecer um pouco, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu gostaria que tu explicasse para os nossos telespectadores, o Sindifisco RS, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, mostrou que só trabalhar pelo corte de recursos e junto à despesa não era suficiente. E uma ação concreta da Receita Estadual, onde os auditores fiscais que pertencem ao Sindifisco RS atuam, mostrou que era possível aumentar a receita. Explica para nós como é que isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, Celso. Então, nós fizemos todo um trabalho e fizemos toda uma campanha para demonstrar que é possível a solução via receita. E nós temos que parabenizar a gestão da Receita Estadual e os colegas que atuam na Receita Estadual, que desenvolveram uma série de campanhas profissionais que permitiu aumentar a receita apenas com bastante trabalho, com bastante programas de trabalho. Então, é possível a solução pelo lado da Receita e tem muito espaço ainda para trabalhar pelo lado da Receita, não só em nível do Estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. Nós estamos agora, na FENAFISCO, abordando um estudo sobre a questão da dívida ativa de impostos, né? Verificando quem são essas empresas que devem para todos os estados do Brasil. A gente está fazendo um estudo em todos os estados, tá, lá.
a gente chamou carinhosamente um site com estudo de barões da dívida. Sim. Tá? Então, é através desse site, desse projeto Barões da Dívida, que nós queremos verificar se tem empresa que deve aqui no Rio Grande do Sul, deve em São Paulo, deve em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, mas deve em tantos estados assim, e com quanto essa empresa financia-se devendo e discutindo autos de lançamento em todos os estados do país. Quanto de lucro essas empresas distribuem, né, tendo um passivo enorme com a sociedade. Né? Então, nós precisamos ter claro que tem, sim, solução pelo lado da Receita e nós precisamos mudar o perfil de tratamento dos devedores da Receita, né, para que se possa efetivamente melhorar e fazer chegar com mais precisão esses recursos na sociedade. Sim, aqui no Rio Grande do Sul, a Receita Estadual já vem trabalhando essa nova filosofia que te referes há alguns anos já. O contribuinte é tratado como um parceiro da arrecadação, ele é orientado a fazer certo, ele é fiscalizado, mas não no sentido de tentar puni-lo, e antes disso tentar orientá-lo. Essa visão mais próxima do contribuinte, do cidadão, ela já está sendo utilizada em todo o Brasil, porque aqui no Rio Grande do Sul ela foi vitoriosa. Eu vou te dizer que tem outros estados nesse encaminhamento. Tá? Tem outros estados buscando essa condição de parceria, né? Tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos, mas eu conheço mais e vejo mais o Rio Grande do Sul e o sucesso do Rio Grande do Sul. Sei que São Paulo está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido nos conformes já há algum tempo, é chamado nos conformes também o projeto deles, né? São projetos de conformidade, né? E procurando efetivamente reconhecer o esforço de conformidade de um grupo de contribuintes, né? Do grupo de contribuintes que assim age, procurando trazer o maior número de contribuintes para dentro desse esforço de conformidade, junto com os colegas auditores fiscais da Receita Estadual, para que se busque, então, dar condições ao contribuinte de ter essa relação de conformidade com a Receita. Isso é bom para o contribuinte, é bom para a sociedade, né? É bom, efetivamente, para a organização das receitas dos estados. Sei de alguns casos com relativo sucesso, mas tenho assim uma informação mais precisa em relação ao Rio Grande do Sul, que tem batido aí seguidos recordes, né, de receita, pelo que não cansamos de parabenizar a liderança na Receita e os nossos colegas. Aliás, o Rio Grande do Sul aqui é um caso muito especial na área tributária, da administração tributária. Para quem não sabe, foi aqui no Rio Grande do Sul que se lançou o primeiro projeto há alguns anos da nota fiscal eletrônica, que hoje é largamente utilizada no Brasil e cujos colegas fiscais de outros estados vieram aqui estudar. Então, o Rio Grande do Sul é um caso um caso nacional de destaque, onde o desenvolvimento intelectual, a produção de conteúdo próprio das entidades aqui, os sindicatos sempre foram parceiros, buscaram essas lideranças para dentro do sindicato para discutir dentro da entidade e desenvolver esses projetos. Celso, para a gente encaminhar já para o nosso encerramento, o que a FENAFISCO hoje tem de projetos nacionais e de cuidados com o que pode atingir dentro desse cenário de ataque ao servidor, que a FENAFISCO e o Sindifisco RS, através do teu trabalho, estão controlando em Brasília? O Celso faz um trabalho já há muitos e muitos anos, que é chamado do trabalho parlamentar. Vai de gabinete em gabinete, vai acompanhando o que acontece no Congresso, conversa com as pessoas, e assim ele consegue perceber o que está acontecendo e quais são os canais possíveis para levar novas informações e melhorar os projetos que estão lá. Quais são os interesses da FENAFISCO lá hoje, no Congresso? Olha, nós temos acompanhado pela FENAFISCO, pelos sindicatos filiados, junto com o Sindifisco, junto com as demais entidades nacionais, do Fisco, inclusive, do Fórum Nacional de Carreiras do Estado,
uma questão que está bem forte aí, que é essa proposta do que seria, em tese, uma reforma administrativa, que o presidente Lira não cansa de dizer, se transformou uma pauta do presidente da Câmara. Não cansa de dizer que no interregno, pós-eleição e encerramento do ano, ele aprova fácil. Ontem eu peguei uma matéria dele, que ele aprova fácil a reforma administrativa. Talvez ele esteja contando com um número importante de parlamentares que não vá se reeleger, né? E que, enfim, ele tem alguma forma de incentivar esse grupo a votar e aprovar essa matéria. Eu não vejo essa empolgação no presidente da República, que repete que acha de muita dificuldade de seguir esse processo esse ano. Mas o presidente Lira está bastante empolgado e outros segmentos da sociedade, segmentos empresariais, têm dito que tocarão a reforma administrativa logo após a eleição, como ela está. A reforma, como está, representa um desastre para a sociedade brasileira. Ela não representa um desastre para o servidor público. Ela representa um desastre para o tomador do serviço público e para aquele que depende da prestação do Estado para a sua sobrevivência, para a sua saúde, para a sua educação, para a sua segurança. Então, há um grande risco para a sociedade brasileira, Lac, se essa reforma for empurrada a toque de caixa no final do ano. Bom, para te ter uma ideia, o texto que saiu da comissão especial permite terceirizar, inclusive, serviços de segurança e serviços de fisco. É um desastre completo. Mas eu acredito que as pessoas que dizem isso não leram. Não leram. E quando eu lembro quando eu tive a oportunidade de conversar com o relator, não sei se você lembra que eu participei de umas 2 audiências públicas com o deputado Sim. Arthur Maia, e continuou, deputado, isso aqui é problema, uma reforma da Previdência dentro da reforma administrativa. Está aqui no artigo 9º. Não, deixa eu ver aqui, olhou. Não, eu vou olhar isso aqui, me dá isso aqui que eu vou olhar. Na outra reunião, ele veio com um relatório reformulado. Então, quando ele completou a informação, quando o parlamentar responsável completou a informação e detectou que não haveriam ganhos para o Estado, haveriam grandes prejuízos para a sociedade, ele foi lá e arrumou. Então, talvez a gente precise conversar mais sobre isso, né? A gente tem muita esperança que esses parlamentares reeleitos, né, terão muita responsabilidade nesse processo com a sociedade, e tu sabe que nós estamos perenes em cima desse movimento. Outras preocupações, então a reforma administrativa é a preocupação primeira, porque ela é a pá de cal na condição de organização do serviço público. E quando eu digo a pá de cal, é simples assim, é a pá de cal. Se sair, não há mais o que discutir. Outras questões muito preocupantes são essas reformas previdenciárias seguidas, onde a receita da Previdência vai sendo derretida, porque tu faz reformas previdenciárias, reformas trabalhistas, vai consagrando a pejotização da mão de obra e parece esquecer que a Previdência no Brasil ela é um ciclo, ela é um regime de repartição, e nesse regime de repartição a receita que não entra é a despesa que não se paga. Esse tema, Celso, que tu nos traz aqui, é extremamente relevante. Eu tenho lido nos jornais, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, nos grandes jornais do centro do país, artigos de economistas dizendo: temos que rediscutir uma nova reforma da Previdência. Já começou o trabalho de formiguinha que eles fazem para inserir esse tema nas eleições e nas decisões futuras. Muito bom o que tu trazes. Mas entenda que essa reforma da Previdência já não é mais para procurar reduzir benefício de alguém, é para minimamente viabilizar o tamanho do buraco estelar que existe na Previdência e que está sendo provocado nada mais, nada menos pelo fim das receitas previdenciárias, através do derretimento do regramento das relações de trabalho e da pejotização integral da mão de obra e da consagração do bico, da consagração do biscate. Esqueceram que quem faz bico, biscate, pejotiza, de repente todo mundo virou empreendedor. O cara é empreendedor, ele vem, ele pejotiza a mão de obra dele, ele ganha uma remuneração determinada e paga a previdência sobre um salário mínimo, sobre nada. E aí, quem é que vai pagar essa conta? E os milhões de aposentados que o Brasil tem, que vão receber nos próximos 30, 40, 50 anos, de onde sairá o dinheiro? Então, essa reforma que hoje se fala já é para
tentar enfrentar um passivo impagável. O que os governos precisam enfrentar é essa conta e a necessidade de receita para pagar essa conta. E essa receita vai ter que ser construída, senão nós vamos criar um bando de pessoas na fase mais frágil da vida, em situação de miserabilidade, como ficou o Chile. Nós já estamos com esse problema agora. A receita previdenciária sumiu. Cadê a receita que estava aqui? Sumiu. Né? E agora a conta está por pagar. Ah, não, mas na última reforma nós limitamos tudo, né, ao limite do regime geral de previdência social, que na média ninguém se aposenta com... A média de aposentadoria é muito inferior aos R$ 7.200. Só que o problema é o seguinte, mesmo a aposentadoria parca, cinza, pequena, multiplicada por milhões, dá uma conta de bilhões para pagar. Da onde sairão os bilhões se não vem a receita? Então, eu desconheço hoje lá que o montante dessa conta. O que eu estou te passando assim é o que se viu construir em todo esse tempo. É que talvez esse ano de 2021 nós tenhamos fechado com o maior déficit previdenciário da história do mundo, talvez, não do Brasil. Sim, é provável. Então, tem que olhar lá, mas eu acho que ele passa da casa de 200 bilhões. É provável. Ele anda em torno dessa casa, pouco menos, pouco mais. Interessante que tu falavas no empobrecimento da população brasileira e da pejotização e do bico. Durante essa semana saiu uma matéria, acho que no jornal Estado de São Paulo, demonstrando que, em cima de dados do IBGE, em 12 estados brasileiros, já é maior o número de pessoas que recebem o auxílio emergencial do que os que trabalham com carteira assinada. Esta constatação é o exemplo perfeito do que eu estou te dizendo. Foi criada uma situação que a carteira assinada, aquela que dá algum direito e o dever de recolher previdência, está se transformando numa raridade. O bico virou a regra, a carteira virou a exceção. E olha que existe bico legalizado, porque, para mim, um sujeito que está dentro de uma empresa prestando serviço pejotizado é um bico legalizado, é um bicão legal, é um biscateiro legalizado, sem querer desmoralizar a sociedade. Mas é uma pessoa esforçada que está conseguindo cavar a própria sobrevivência e que a legislação lhes desassistiu os direitos de trabalhadores e empregados verdadeiros que são. É lamentável, é um momento perigoso para o Brasil, essa situação toda precisa ser revista, talvez a gente tenha esticado o pé demais nessa questão, ou talvez seja preciso que os governantes enxerguem as vísceras da miséria mais expostas para passar a avaliar essa questão. Eu chamo a atenção, Lac, que isto não é privilégio de um governo, deste governo ou do conjunto de governos anteriores, isso é uma história que vem vindo desde um pouquinho depois que o Brasil se redemocratizou, a sede pelo lucro foi construindo essa situação. E ela veio crescendo e veio crescendo, nos governos mais à direita ou mais à esquerda, ela foi se agravando em maior ou menor velocidade. O que se espera agora é que qualquer que seja o governo olhe um pouco para a nossa gente e perceba que, se a gente não segurar isso, a miséria vai aflorar de uma forma incontida, como aflorou em outros países em outras épocas. Quando há muita miséria, a violência pode aflorar e isso pode tender a incentivar um regime repressivo. A gente precisa ter muita cautela, né? Porque, em tese, nos regimes repressivos, a violência é controlada, ou talvez porque ninguém possa reclamar da violência. Mas a miséria não é controlada e os menos aquinhoados continuam sendo muito vítimas da violência, só que a imprensa perde a vontade de mostrar para todo mundo a violência em períodos de repressão. Tu entende quando eu quis dizer perde a vontade? É muito fácil dizer que não existe roubo, que não existe fraude, que não existe corrupção e não existe violência quando não existe imprensa livre. Então, a gente tem todas essas preocupações, né? E precisa tocar a vida em frente confiando nos governantes
e confiando no voto da população. Quem a população eleger é quem vai governar o Brasil de acordo com o que a população esperou. Espero que isso seja uma média de comportamento da nossa população. E eu te digo assim, que eu não tenho visto a vida melhorar no Brasil. É isso. Bem, com essas palavras de esperança, mas também de uma visão muito lúcida e muito clara da situação que o povo brasileiro vivencia hoje, com muito desemprego, muita fome, inflação nas alturas, preço da gasolina nas alturas, nós vamos encerrando o nosso programa. Passo ainda a palavra para o Celso, para uma palavra final ao nosso telespectador, e depois nós encerramos o programa. Celso. Que eu te agradeço a oportunidade de a gente fazer esse bate-papo, né? Dizer que, enfim, a predominância do que comento contigo são as minhas conclusões e a minha opinião sobre essas vivências que vocês têm me dado a oportunidade de eu estar em Brasília, junto à Federação, junto ao Fórum Nacional de Carreiras de Estado, junto à Pública Central do Servidor, de estar aqui no sindicato, junto à nossa Assembleia Legislativa e aos nossos colegas, né? Dizer que a gente tem muita esperança no futuro. Tem muita esperança no futuro. O Brasil é um país bom, o brasileiro é um sujeito bom, trabalhador, humilde, é um sujeito que, se tiver alimentação, educação, moradia, segurança e algum lazer, ele está feliz, e se ganhar, ele está consumindo, está movimentando a economia. Então, o que a gente quer é um Estado com economia forte, vigorosa, com o povo empregado, gastando, movimentando a economia. O povo não quer ser rico, o povo quer ser feliz, né? E acho que tudo isso somado vai poder fazer de nós uma belíssima parte do Brasil e contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Todos têm um grande desafio esse ano, que é escolher os seus parlamentares, os seus governantes e torcer para que a sua escolha faça, de fato, um Brasil melhor. E nós vamos estar juntos até lá, vamos conversar muitas outras vezes, né? E a gente vai ver as nossas casas legislativas se acelerar e, enfim, trabalhar pelo bem da sociedade, que é o que a gente espera. É isso mesmo, Celso. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na Rede Sul de Televisão, no programa Sindifisco, no Sindicato em Ação do Sindifisco RS, né? E nós convidamos você para voltar na semana que vem. Semana que vem com mais um tema de política, de economia, mais alguma questão social que nós possamos conversar com alguém, como conversamos hoje com o vice-presidente do Sindifisco RS, o Celso Mariano. Muito obrigado e até lá.